and slide. Come on, baby, don't you hide. Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa segunda live de mercado de capitais do curso de administração, sexto período, Anhanguera, Polo Acaraú. Certo? Vamos aí esperando o pessoal chegando. Queria só confirmar, como sempre, né? Primeiro momento, questões técnicas. Tá chegando áudio? Tá chegando imagem legal? Vamos respondendo aqui. Boa noite a quem tá chegando, a Nadine, Regiane, Givaldo. E aí, quero só confirmar com vocês, o áudio tá legal? A imagem tá legal? Bora lá. Começando aqui, né? Começando não, vamos esperar só um instantinho. Mais gente chegando. Bora lá. Então vamos dar continuidade, né? Quem quis chegar, chegou. Vamos lá. Nós estamos hoje na segunda live. O que é que a gente vai ver hoje? A continuação, mercado de capitais. Claro, pela uma questão pedagógica, vamos começar recapitulando o que a gente já viu. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Blá, blá, blá. Mercado de capitais. Então, só lembrando, o que é que a gente está se propondo a estudar? O sistema financeiro, o mundo das bolsas de valores e das empresas que já operam no mercado de capitais, ferramentas para medir riscos das operações, análise da viabilidade da captações e aplicações de recursos no mercado, certo? Aí, na aula passada, o que é que a gente viu? O sistema financeiro nacional. Em outras palavras, é de onde sobra para onde falta. Nós temos os empreendedores, que precisam sempre estar investindo no seu negócio para crescer mais, e os poupadores, que vão investir nesses negócios. Quem é que faz a ponte entre quem precisa, onde está faltando, e quem tem? O sistema financeiro nacional. Quem tem manda para o investidor, e o investidor retorna esse capital acrescido de alguma vantagem, que são os juros, as taxas de juros, né? Nessa realidade, o que é que acontece? Nós temos os órgãos envolvidos. Como a gente viu também na última aula, temos os órgãos normativos, as entidades supervisoras e os operadores. Esse grupo aqui que eu marquei compreende as autoridades do Sistema Financeiro Nacional, a quem compete estabelecer e baixar as regras para funcionamento operacional do mercado financeiro. Quem que a gente pode ver aqui? O Conselho Monetário Nacional, na parte normativa, na nossa aula, a gente está focando nele, mas tem o CNSP e o CNPC. E no lado dos supervisores, tem o Banco Central, o Bacen, e a CVM, Comissões de Valores Mobiliários. E tem mais o SUSEP e o Previc, que também está aí, mas a gente está focando mais o Bacen e o CVM. Desses que a gente está marcando aqui, quem é que está envolvido diretamente com esses órgãos? As entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional, que são as instituições financeiras de depósito à vista, sistema de liquidação e custódia, demais instituições financeiras, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros e outros intermediários financeiros. Aí lembrando que todos os questionamentos que a gente viu lá, por isso a importância do chat, a participação, que vocês fizeram lá, a gente tentou responder de algum jeito. Aí eu disse que mais para frente a gente ia falar só do agente fiduciário, né? Mas eu acredito, para não ficar muito para frente, vamos ver o que é que ele diz em algum momento aqui, certo? Só para o Gilvado não dizer que a gente não está puxando aí a resposta. E aí os outros setores que a gente está focando muito, eles focam mais em quem? Autoridades ligadas ao mercado de seguros, capitalização e previdência. Os outros intermediários financeiros, a CVM determina somente as instituições financeiras previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil que tenham como objetivo social a administração ou custódia de bens terceiros. Podem ser nomeados como agentes fiduciários. Então,
Isso aí é que é o agente fiduciário. Em relação à pergunta, qual é a relação deles com as debêntures? Agentes fiduciários profissional que representa a comunhão dos debenturistas, ou seja, ele é aquele agente que vai defender os clientes que compraram as debêntures. Aí ele pode editar relatórios, fazer conferência, intermediação, cobrança de resposta para alguma questão que possa ter do mercado, beleza? E aí, só recapitulando ainda, no sistema, o Conselho, ele é um órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, é responsável pela fixação das diretrizes e da política econômica do país, é formado pelo ministro da Fazenda, que é o presidente, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. As principais funções a gente já viu também, né? Que é autorizar a emissão de papel moeda, fixar as diretrizes das normas e políticas cambiais, disciplinar. A gente já viu essa revisão, é só para a gente poder continuar a sequência. Lembrando aí disso, determinação do percentual de depósito compulsório, regulamentação das operações, regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras do país. O Banco Central, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com responsabilidade de fazer cumprir as disposições conforme as normas expedidas pelo Conselho. Através do Banco Central, que o governo intervém diretamente no sistema financeiro nacional. Ou seja, como é que o governo atua gerenciando esse processo do sistema financeiro nacional? Através do Banco Central, que faz com que se cumpra o que foi determinado no Conselho Monetário Nacional. A sede dele é em Brasília e tem representantes em vários estados aí, né? Só para a gente lembrar, o Ceará tem um Banco Central, que teve até aquele problema lá do roubo do Banco Central, que virou até filme. E seus diretores, inclusive o diretor-presidente, formam o grupo denominado COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. A gente viu isso no material sobre política econômica monetária em outra disciplina, né? Só para a gente lembrar de onde é que vem. As principais atribuições também a gente já viu, que é emitir, receber, realizar, efetuar operações, executar, autorização e funcionamento das instituições financeiras e fiscalizá-las, vigiar o controle e fluxo de capital estrangeiro e regular a execução dos serviços de compensação. Portanto, o Conselho estabelece as diretrizes e o Banco Central executa o que for necessário para se fazer cumprir as determinações do Conselho. Aí era para a gente ver se o que a gente viu na aula passada, a gente consegue chegar a essa conclusão junto aqui, né? Então, nós temos também a CVM. A CVM, autarquia também, vinculada ao Ministério da Fazenda. O presidente e seus diretores são escolhidos diretamente pelo presidente da República. Fica a dica aí, né? O impacto de quem é o presidente. O órgão voltado para o desenvolvimento do mercado de títulos de valores imobiliários. São títulos e valores imobiliários, quem também viu lá no final, ações, debêntures, bônus de subscrição, opções de compras e venda de commodities. As principais funções: fortalecer o mercado acionário e incentivar os investimentos, assegurar o funcionamento das bolsas, proteger os titulares contra a manipulação de preços e outros atos ilegais, fiscalizar a emissão, registro, a distribuição e a negociação de títulos emitidos pelas SAs, ou seja, sociedades anônimas, de capital aberto. Assegurar o acesso do público às informações sobre valores imobiliários negociados e sobre as companhias que os tenham emitidos. Ou seja, é quem faz com que a gente possa acreditar na segurança que o mercado financeiro está bem estruturado e a gente pode comprar e vender o que está lá sendo oferecido. Portanto, a CVM é uma espécie de banco central no mercado imobiliário. No sistema financeiro nacional, o organizador é o Conselho. E quem que faz se cumprir as normas do Conselho? O Banco Central.
No caso da relação do mercado imobiliário, quem faz o papel do Banco Central no mercado financeiro nacional, em relação ao mercado imobiliário, quem faz essa gestão é a CVM. Beleza? Então, concluindo a revisão, nós temos o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional. E aí, ó, o Bacen, ele fiscaliza os bancos e protege os clientes. Resumindo, né? E a CVM fiscaliza as sociedades anônimas abertas e protege os acionistas. Certo? Hoje a gente vai começar a continuar o conteúdo. Aí aqui vai ser uma visão mais matemática, ou seja, a gente viu o geral, contextualizou. Vamos ver aqui alguns conceitos matemáticos e aí na sequência a gente faz a lógica da análise. Então aqui agora nós vamos pensar como a prática da análise financeira para ver a melhor opção de compra e venda de ações. São vários fatores. Aquilo que a gente viu lá, como a teoria do portfólio, a situação econômica, vários fatores e a questão estatística financeira. Hoje a gente vai focar nessa parte. A primeira parte, hoje, vamos tentar focar aqui no modelo de precificação de ativos financeiros, que é o CAPM, que basicamente é o quê? É o modelo que o mercado financeiro utiliza para determinar uma taxa teórica apropriada de um determinado ativo em relação ao portfólio de investimentos perfeitamente diversificados. Ou seja, o CAPM é uma taxa de retorno teórica apropriada. Ou seja, você vai lá, você está fazendo sua carteira, você compra ações da Vale, da Petrobras, do Banco Inter, do Banco Itaú. E aí você tem que ver, quando você começa a comprar essas ações, o conjunto de ações a gente vai chamar o quê? De carteira. A gente viu que uma forma de você se garantir em relação ao risco inerente a quem faz investimento, você diversifica as ações que você compra. Por exemplo, vamos comprar ações de empresas que estão dando bons resultados no mercado energético, de energia. Mas também vamos diversificar comprando ações do mercado de empresas do mercado alimentício, do mercado de tecnologia. Porque quando tiver um impacto na área de energia, e aí vai perder um pouco de valor a sua ação, mas pode estar tendo um acontecimento positivo que aumente as ações no setor tecnológico. Aí desce um, sobe outro. Essa variação vai meio que estabilizar a sua carteira. Então a teoria de portfólio vai fazer com que você controle ou tenha um certo nível de segurança ou risco controlado em relação à variação não sistêmica. A variação sistêmica, que é um impacto acontece na sociedade, na economia, que vai impactar em qualquer tipo de empresa, em qualquer área, tipo o corona. A gente pode dizer hoje que o corona os Covid-19, né, está impactando a sociedade como um todo. Acredito que não tem uma organização que não esteja passando por esse momento, reconhecendo que é uma crise. Então, a gente pode dizer que essa realidade aí é um impacto sistêmico. Como é que a gente pode avaliar as empresas enquanto esse impacto? Uma delas é o CAPM, que a gente vai aprender a calcular hoje. Depois a gente vai ver como realmente a gente pode aplicar esse conhecimento que a gente vai aprender hoje nessa análise dos riscos. Agora vamos tentar focar a ideia matemática, certo? Mas o risco o risco, né, aquele risco de acontecer uma coisa ruim. O risco é a incerteza de ocorrência de eventos futuros. Ou seja, eu quero que a minha ação aumente de valor. É um risco. Para ela pode aumentar, um risco de ela poder perder valor, dependendo de riscos sistêmicos ou não sistêmicos. Então, o risco é a incapacidade que a gente tem de prever o futuro. Aí, como eu vinha falando, o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O sistêmico está ligado à economia de um modo geral, como o exemplo do Covid aqui. Ou seja, ocorre um evento, a ocorrência desse evento depende de fatores que afetam a economia como um todo. Já o risco
não sistêmico é aquele que diz respeito ao ambiente interno da empresa ou um grupo de empresa ou um setor econômico. Ou seja, vamos dar um exemplo de um risco bem prático aqui. Você está numa empresa, numa única empresa de móveis lá no Marco. Se a principal máquina da empresa quebra, ou é um problema de quem? Daquela empresa. O risco dessa máquina quebrar ou demorar para ser consertada é um risco sistêmico ou não sistêmico? É um risco sistêmico, porque só vai impactar aquela empresa. Vamos dar um exemplo que o polo moveleiro acontece que o rio enche e prejudica aí a passagem dos caminhões. É um risco não sistêmico, que só vai impactar aquele setor lá do polo moveleiro. Já o corona, que está impactando geral, não só a nível nacional, mas a nível mundial, né? Então, o risco de uma pandemia é um risco sistêmico. Espero ter entendido aí. E aí, tá indo legal aqui a nossa live, a velocidade que eu tô falando. As pessoas estão dizendo que eu tô falando muito rápido. E aí, só para não perder o costume, meu povo, curta aí o vídeo, comente, certo? Compartilhe, certo? Se inscreva no canal, indique pro amigo, né? Para ele se inscrever também, para a gente se motivar mais ainda a fazer mais. Na sequência, nós temos a relação risco-retorno. A gente viu que o risco é uma coisa incerta e o retorno é aquilo que a gente quer ganhar. Então, o risco, qual é o risco? A relação que a gente tem que levar entre risco e retorno. O risco é a parte integrante. Ou seja, se você quer investir, você tem que estar disposto a arriscar, né, não, Givaldo? Se você não quer ter risco, bote lá na sua poupança. Só que hoje estão dizendo que a poupança vai render menos do que a inflação. Então vamos lá. O risco, se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que investir em coisas arriscadas. Não só na bolsa, né? Quando você coloca um negócio, é um risco que você está correndo se ele vai dar certo ou não. Então a gente pode dizer o quê? Quanto maior o retorno que você deseja, você tem que estar disposto a se expor a uma quantidade maior de risco. Quanto mais simples o investimento, quanto mais seguro ele é, com certeza, menos retorno ele vai dar. A poupança não é nem considerada investimento por muitos, porque é muito pequeno o risco, mas também o ganho é muito pequeno. A renda fixa hoje não está nem sendo considerada, porque devido a Selic estar muito baixa, né? Está ganhando muito pouco. Agora, nessas ações, nesse momento de crise, é muito arriscado você comprar. Mas também, se você acertar, você vai ter um boom de retorno financeiro. Então, a relação risco-retorno é quanto maior o risco, maior o retorno. Mas também, quanto maior o risco, mais chance de você perder. O ponto fundamental, então, do modelo CAPM, certo? É você ter uma carteira eficiente. Baseado em quê? É necessário medir a contribuição de um título no total do retorno da carteira. Consideramos, então, esse cálculo chamado de medida beta. Em outras palavras, como eu venho falando, você faz uma carteira. Essa carteira você diversifica. Exatamente, Divaldo. As empresas que estão quebrando devido à pandemia. Quanto mais depende da... Ou seja, realmente, ninguém previa, né? Muita gente que já acostumada a passar por crise está também se vendo numa situação muito difícil, né? E depois que a parte da saúde, né, for controlada, para a gente poder recuperar a economia e quem não quebrou ainda não quebrar, ainda vai ser uma luta muito forte. O empreendedor hoje, ele vai mostrar o seu valor agora, viu? Porque ele não quebrando já é uma vitória. Mas depois de ter passado a pandemia, ele se manter no mercado, aí ele é um herói mesmo. Mas vamos torcer que a economia se estabeleça e a velocidade que ela venha a se estabelecer, mantenha quem realmente está no mercado aí ainda. Mas realmente estão quebrando e ainda vai quebrar mais gente, viu? Mas voltando aqui para o nosso conteúdo. A medida beta, ela é o quê? Ela é quando você compara um título da sua carteira com a carteira como um todo. Porque eu falei, como é que você vai proteger a sua carteira dos riscos não sistêmicos?
através da diversificação, comprando ações variadas. Então, periodicamente, você tem que ver se cada ação daquela está contribuindo positivamente para sua carteira no longo prazo. Se só está dando prejuízo, pode ser uma hora de se livrar dela, certo? E aí quem vai lhe dizer mais ou menos isso, a grosso modo, claro que é um pouco mais complexo, mas é isso. E hoje, então, focando aqui na matemática, né? Como a gente calcularia o beta? Tá aqui a fórmula. Beta é igual a RI menos RF dividido por RP menos RF. Quem é esses RI? O B é o coeficiente beta, o RI, retorno médio da carteira analisada, o RP, retorno médio do mercado, e o RF, a taxa livre de retorno de risco. Então, o que é essa taxa média da carteira analisada? Se você tem uma carteira, vamos colocar em 3 anos, quanto foi que ela lhe rendeu no ano 1, no ano 2, no ano 3? Essa realidade que ela lhe rendeu média, né, é o seu RI. Aí você pode pegar o índice, como no nosso caso aqui, o índice Bovespa. É uma carteira teórica, né, que a gente pode pegar como referência para ser o nosso retorno médio de mercado. E aí, comparando, seria o quê? É interessante que a nossa carteira esteja igual ou melhor do que essa carteira referência. No nosso caso aqui eu peguei o índice Bovespa. E a taxa livre de retorno é um investimento que no nosso país aqui teria risco bem baixo. Um retorno bom era quando a Selic estava um pouquinho melhor, mas a gente pode pegar como referência a poupança, os títulos do Tesouro, né? Ou outro aí. Mas um exemplo seria esse. Aí, a carteira tem que ter essa porcentagem seria equivalente a esse investimento, seria a nossa taxa livre de retorno. Seria aquela questão, por maior situação problemática que esteja, ainda a gente consegue ganhar aquele valor. Aí, esse valor que a gente ganha, comparado com essa taxa, né, seria a nossa taxa livre de retorno. Se tiver ruim hoje, né, com essa crise, essa taxa livre de retorno deve estar bem insignificante. Mas resumindo, o RI, retorno médio da carteira analisada, o retorno médio do mercado é o RP e a taxa livre de risco. Olha aí, setinha, toda eu me esqueço. E aí, quando a gente calcula o beta, a gente vem para o que realmente está calculando. Qual é o nosso índice? O CAPM. O CAPM a gente calcula como? RF mais B mais RP menos RF, parênteses, né? Multiplicando B. O RI, taxa de retorno médio, taxa de retorno livre de risco é o RF, o beta é o coeficiente beta da carteira analisada e o RP é o retorno sobre o portfólio do mercado. Ou seja, o modelo permite verificar se o risco não diminuindo com a diversificação de títulos de uma certa carteira, serão remunerados de forma justa ao risco exposto. Ou seja, você pega a sua carteira, diversificou na teoria do portfólio para diminuir o risco ou controlar o risco não sistêmico. E aí, para você ter uma referência para saber se sua carteira está bem, vale a pena mantê-la como ela está, você calcula o CAPM. A carteira, se ela tiver igual ao CAPM ou melhor, é porque é uma carteira que tende a ser boa. Se ela tiver abaixo, você tem que analisar e ver o que está prejudicando ela e aí consertar. Lembrando, diminuir o risco através da diversificação é a teoria do portfólio. Então vamos aqui para um exemplo, certo? O exemplo seria aqui, vamos dizer aqui que um investidor analisou a sua carteira, né? No ano 1, no ano 2 e no ano 3. Aí ele identificou a seguinte coisa: o RI dele, ou seja, o retorno da carteira, foi de 10%. No ano 1, no ano 2, 12%. No ano 3, 12% também. Isso aí é a carteira dele. Aí a carteira, retorno médio do mercado, foi 14, 14, 14 nos 3 anos. E a taxa livre dele, de risco, 7,77. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Fazer a média de cada um por ano. A taxa média, o retorno da carteira, qual é a média dos 3 anos? O retorno médio do mercado, qual é a média dos 3 anos? A taxa livre de risco, qual é a média dos 3 anos?
Eu botei as setas, mas não estou usando. Mas é uma prática. Mas vamos lá. Aqui. Pegamos aqui. Lembrando aqui só que eu usar as setas. 10% do primeiro ano. 12% do segundo. 12% do terceiro. 10% do segundo. Mais 10% do primeiro. 12% do segundo ano. E 12% do terceiro ano. Isso é o quê? É os valores lá da tabela do nosso retorno da carteira. Pegando esses valores, somando e dividindo por 3, nós temos a média. 34% dividido por 3 deu 11,33333%. A gente fazendo o RP, quem é o RP? O retorno médio da carteira, também está lá na tabela. 14, 14, 14. 14 mais 14 mais 14 dividido por... dá 42. Dividido por 3, para fazer a média, 14. E a taxa livre de risco, RF, 7 do primeiro ano, mais 7 do segundo ano, mais 7 do terceiro ano, 21%, dividido para dar a média, 7%. Então, ó, nós temos o RI de 11,33%, o RP de 14% e o RF de 7%. Agora a gente vai para onde? Para a segunda parte, calcular o beta. Como é que a gente calcula o beta? RI menos RF dividido por RP menos RF. Qual foi o valor que a gente calculou lá? 11,33 é quem? É o RI, a taxa de retorno da carteira. O 7% é quem? RF, a taxa livre de retorno. Dividido por quem? Por 14. Quem é 14? A média do RP, que é a taxa média da carteira de mercado. E o 7, RF. Fazendo esse... aí para fazer essa conta, né? Vamos tudo colocar em números decimais. 11,33 é a mesma coisa que 0,11333 menos 0,7, que é a mesma coisa que 7%, dividido por 0,14, que é a mesma coisa que 14%, menos 0,7, que é a mesma coisa que 7%. Somando e dividindo tudo vai dar o quê? Não, somando. Dá 0,43 dividido por 0,7. Então, o nosso beta vai ser de quanto? 0,619. Essa aí é o nosso índice beta. Agora que a gente tem o índice beta, o que a gente está querendo saber mesmo é o valor da precificação do ativo financeiro. Então, a gente agora vai lá para a fórmula, que é o terceiro passo, do CAPM. Qual é a fórmula? RF mais B dividido por RP menos RF. Dividido não, multiplicado, foi mal. Então, ó, a gente pega, coloca 7 mais 0,619, entre parênteses, 14% menos 7%, que são os dados que tinha lá na tabela, e o beta que a gente pegou. A gente transforma tudo em decimal, né? Porque não pode ficar fazendo conta decimal e porcentagem. Transformando tudo em decimal, nós temos CAPM igual a 0,7 mais 0,619 vezes 0,14 menos 0,7. Fazendo essa conta toda, nós chegamos em quê? Em 11,33%. Então, o nosso CAPM é 11,33%. Aí eu pergunto, 11,33%, a nossa carteira está bem ou precisa ser revista? A primeira análise que a gente pode fazer é com nosso retorno da nossa carteira. Vocês lembram qual era o retorno médio da nossa carteira, o nosso RI que a gente fez? Foi 11,3333. Então significa dizer que a nossa carteira, em média, está rendendo 11,3333. O APM, que a gente achou 11,333, significa dizer que a nossa carteira está padrão. Devido ser um exemplo didático, né, que é lá do livro, bateu a nossa taxa de retorno. Não significa dizer que toda vez bate. Se a nossa carteira tiver... Pronto, então estava começando a falar o terceiro passo, né? Então, a nossa live era para ter acontecido ontem, aconteceu hoje por causa de problemas técnicos lá da internet. Então, só para a gente fechar aqui, eu queria passar um exercício para vocês, para ver se vocês respondem aí para mim. E vou ver aqui o que está sendo dito aqui no chat. Cara, foi na hora que você estava explicando que estava na média
dos 11,33%. Pronto. Então, deu para explicar o passo 2, né? E no passo 3. O passo 3 é essa questãozinha matemática, usou a fórmula. Quando a gente chegou no valor do nosso CAPM, 11,33, esse valor está dizendo o quê? Para a nossa carteira está com preço justo de investimento, ou seja, o retorno que ele está dando é justo em relação ao risco, a nossa carteira tem que estar igual ao CAPM ou maior, né? Aí vou voltar aqui um pouquinho só para a gente fechar. Quando a gente fez essa taxa aqui, ó, o nosso RI, quando a gente estava calculando o beta e o CAPM, a gente fez o cálculo médio aqui do nosso RI, ó, a taxa de retorno da carteira. Qual foi a nossa taxa? 11,33%. A nossa carteira, nesses 3 anos, a média dela foi um retorno de 11,33%. Para a gente analisar se a nossa carteira, só por esse único índice, claro, né? Se ela vale a pena ou não, o nosso CAPM, o APM lá que te dá, se ele der 11,33, a carteira está legal. Claro que poderia ser melhor. Mas se esse resultado aqui do nosso retorno, que deu 11,33, se der menor, significa dizer que a carteira está ruim, a gente precisa melhorar. Se ela der igual ou maior, a nossa carteira está legal. E aí, como a gente viu, né, na explicação, deu 11,33. Então, a nossa carteira está beleza. Pode melhorar? Pode. Tá dando o risco está justo? Quer dizer, o retorno está justo em relação ao risco? Tá. Beleza? Só para ver se vocês entenderam e para fazer aqui uma interação, eu vou colocar aqui na tela uma questão bem simples. O cálculo é bem simples. Aí eu queria que vocês fizessem aí bem rapidamente e colocassem o resultado aqui no chat. Mas bater essa fotozinha aí, ó, do caderno que você fizer o cálculo, né? E posta lá no nosso grupo da sala. Vocês topam um desafio? Vou passar aqui a questão. A questão seria então esta. Bem simplesinha. O que é que diz a questão? Cadê os ok? Vamos fazer o desafio? Coloca aí ok aí para eu ver. No chat. Olha lá, a questão. Avaliação dos resultados de aprendizagem, né? As ações da empresa industrial Copacabana apresentam um nível de risco beta de 1,6. A taxa de aplicações em renda fixa, RF, é de 12% ao ano. O esperado retorno de mercado é de 20% ao ano. A taxa mínima de retorno esperado pelos investidores para estes sócios da empresa de Copacabana é de... Resumindo, ele quer saber o quê? O CAPM. Vou esperar aqui um pouquinho aqui para ver se vocês me dão um retorno aí. Lembrando, qual é o desafio? O cálculo é bem simples, para ver se a gente entendeu. E aí, quem fizer, coloca aí no chat a resposta. Mas, para se garantir mesmo, bate a fotozinha aí e posta lá no grupo da nossa sala, né? Que eu depois passo lá para Anhanguera e eles veem que a gente faz porque faz. Porque ó, a nossa tática aqui de estudar live, para nós não é uma novidade, é natural. A nossa metodologia EAD da Anhanguera é um diferencial nesses momentos de crise aí que a gente está vivendo, né? Então nós estamos apenas turbinando a nossa forma de estudar, mostrando que estudar no EAD, na Anhanguera, nós somos alunos diferenciados. Vou ficar calado aqui para vocês se concentrarem agora. Quando eu ver aqui o primeiro resultado aqui, a gente finaliza aqui esse momento, certo? Parabéns, Alexander Muniz. Resposta D, correta, 24,80%, certo? Nadine, parabéns. E aí, gostaram de hoje? A interação foi boa? O resultado foi bom? Então lembrando, não esqueçam de continuar.
entrando no portal, porque lá tem sempre as práticas da gente. Ou seja, eu não vou falar aqui como se fosse uma novidade. É o nosso dia a dia. O que hoje todo mundo está tentando aprender, está tentando fazer, nós da Anhanguera já fazíamos todos sempre, né? De uma forma tão bem qualificada. Então, para nós é natural esse momento agora que todo mundo está tentando ser EAD, nós já éramos EAD, não é? Então, ó, continuando lá no portal, essa questão eu tirei da atividade da segunda aula, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de fazer as atividades no portal. E temos aí o calendário estabelecido aí para as avaliações, que eu me esqueci de trazer. Mas eu vou colocar lá no grupo, beleza? Givaldo aí, 24,80, acertou, Givaldo. Botou até os cálculos tudinho aqui, se garantiu. Então, gente, ó, beleza. Espero que vocês tenham gostado agora. O tempo da live a gente pode aumentar mais, eu colocar mais conteúdo para a próxima. Ou tá bom desse tamanho, certo? Eu quero saber aí de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E tá bom em terminar, né? Porque eu pensei que ia ser mais difícil. Porque já tinha um problema na internet e tal. Então, gente, beleza. E até a próxima. Do you wanna dance?